A atividade em si a gente não vai gravar, porque vai ser muito mais tempo vocês falando do que eu, tá? Nesses minutos iniciais, eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês algumas diferenças de modelos farmacofóricos e acoplamento molecular no que se refere especificamente à triagem, tá? Ou triagem de uma forma mais geral, tá? Então, essa figura aqui representa o que seriam as etapas, seja para a gente gerar um modelo farmacofórico ou para fazer o acoplamento molecular. Tem toda a parte de preparo do ligante, preparo do alvo macromolecular. A partir do ligante, eu encontro os pontos que vão ter as interações farmacofóricas e na hora de fazer a triagem virtual, o programa vai tentar encaixar a minha molécula, sobrepô-la nesses pontos farmacofóricos. Quando eu preparo a estrutura e faço o acoplamento molecular, o que o programa vai fazer é tentar encontrar, fazer então a busca conformacional do ligante, lembrando que geralmente o alvo macromolecular é considerado como rígido, tá? Ele vai avaliar as interações que ocorrem entre esses diversos potenciais ligantes e aquela macromolécula. Tá? Então, tem 3 pontos aqui que eu queria discutir com vocês. Primeiro, como que a flexibilidade do alvo macromolecular interfere na geração do modelo e também lá no acoplamento molecular, na hora que a gente fala da triagem virtual. De certa forma, para a triagem virtual, para o acoplamento molecular, eu já falei um pouquinho disso no finalzinho da aula anterior, mas talvez vocês estivessem um pouco cansados, não sei se isso ficou gravado com vocês. Para simular a flexibilidade conformacional, o que a gente pode fazer é selecionar mais uma estrutura cristalográfica do mesmo alvo macromolecular. Tá? E quando eu quero simular isso no modelo farmacofórico, como que eu faço? Explique para mim o que você quer dizer com busca das conformações possíveis. Como que eu considero flexibilidade do alvo macromolecular no modelo farmacofórico? Eu posso considerar uma flexibilidade quando eu estiver analisando e eu ver que o farmacóforo teria mais do que uma apresentação de farmacóforo. Então a sua ideia seria gerar vários farmacóforos. Por exemplo, 3 estruturas, eu gero 3 farmacóforos. Isso, porque como o tem uma certa flexibilidade, ele vai, em cada momento dele, ele vai ter um momento de farmacóforo. É uma ideia. Mais alguma ideia? Oi? E alguns artigos, capítulos que essa parte de metodologia de grade. Não, a metodologia de grade não tem muito a ver com isso. A metodologia de grade é o seguinte. Lembra da aula de modelo farmacofórico? Que tinha o sítio, e aí eu falei que passeava por isso daqui com a carga de prova, um átomo, para ver onde ele interagia bem ou não. Tá? Qual que é a menor distância entre os 2 pontos? Não, qual que é a menor distância? É 1 nanômetro? Ou é 1/10 de nanômetro? Ou é 1/100º de nanômetro? Porque para o computador, ele consegue dividir esse espaço infinitas vezes. Então, o que a metodologia de grade faz, nada mais é do que estabelecer, imagine aqui tridimensionalmente, que a carga de prova, ela vai daqui direto para cá. Ela não move continuamente, porque mover continuamente, do ponto de vista de um algoritmo matemático, implica num número infinito de posições aqui. Então, a metodologia de grade é simplesmente você definir uma grade com espaçamento maior ou menor, e a carga de prova vai ser posicionada nos vértices dessa grade aqui.
Quanto menor esse espaçamento, melhor vai ser a descrição do seu sítio ativo e mais vai demorar para você fazer isso. Tem programas de docking que, em vez de calcular a todo momento a interação, ele calcula uma grade e depois vê se o grupo funcional está posicionado para interagir de forma adequada dentro daquela grade. Tá? Mas não é isso não. Por enquanto, só a ideia de 3 farmacóforos. Mais alguma ideia? Mais alguma ideia? Concordam comigo que se eu tiver sítios que se movem um pouquinho, nesses seus 3 farmacóforos, o que vai mudar é um pouco o centro dessas esferas? Né? Então, vou pegar só 2 cores aqui, porque eu não tenho mais do que isso, e eu acho que nem... Uma delas vai estar o centro aqui, a outra vai estar o centro aqui, a outra vai estar o centro aqui. Para outra interação qualquer, um está o centro aqui, a outra está o centro aqui, outra está o centro aqui. A sua ideia era fazer 3 esferas. Uma outra estratégia é achar o centro geométrico e fazer uma esfera que englobe todas elas. Eu acho o centro geométrico das esferas e faço um raio que vai englobar todas elas. Qual que é o problema disso? Quando eu tenho um modelo farmacofórico com esferas grandes. Oi? Precisão. Não sei se precisão é o termo mais correto, mas isso, quanto maior a esfera, mais coisas vão se encaixar ali dentro na hora de sobrepor. Então ele vai encontrar mais falsos positivos. Né? Então a taxa de inibidores verdadeiros e falsos inibidores que ele vai encontrar é maior. Tá? Essa estratégia de fazer os 3 modelos farmacofóricos vale também. Eu só vou repetir minha busca 3 vezes. Muito bem. A flexibilidade do ligante. Sim. Como no acoplamento molecular, eu avalio que a flexibilidade do ligante é prejudicial para a afinidade. E como que eu faço isso no modelo farmacofórico? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Para dizer, por exemplo, olha, encaixou aqui uma molécula perfeitamente, só que ela é muito flexível. E encaixou aqui também uma outra molécula que é rígida. Tá? As duas devem pontuar a mesma coisa? Não. Né? Então, essa questão da flexibilidade, a perda entrópica, ela tem que ser considerada de alguma forma. Tanto no modelo farmacofórico como no acoplamento molecular, eu posso calcular o quanto a conformação que encaixa no modelo farmacofórico ou que melhor interage está distante do mínimo energético calculado. E quanto mais distorcido tiver, menos favorável é aquilo ali. Tá? Não? A parte final. Vamos fazer um gráfico aqui de análise conformacional. Energia, coordenadas. Não é? Vamos dizer que a molécula, para encaixar no modelo farmacofórico, é essa conformação aqui. E aqui eu tenho o mínimo energético. Quanto mais distante for do mínimo energético, eu vou pôr uma penalidade na classificação. Quanto mais próximo for do mínimo energético, menor vai ser essa penalidade. Isso a gente pode fazer tanto para o modelo farmacofórico como para o acoplamento molecular. Tá? E eu posso criar uma outra penalidade proporcional ao número de ligações rotacionáveis, para não privilegiar moléculas flexíveis. Tá? Agora, o mais importante mesmo é aqui. É o terceiro ponto, que é do ranqueamento. Como é que eu sei que uma pose de docking está correta? O que eu uso como critério?
RMSD quando eu faço comparação. E quando eu não tenho comparação? A energia. Como é que eu sei que algo se encaixou bem no modelo farmacofórico? Mínimo energético? Global? É pelo mínimo energético global da molécula que eu sei que ela encaixou? Como que eu sei que ela encaixou? O distante é a penalidade para o encaixe. Como que eu sei que encaixou? Quanto mais próxima. Quem mede proximidade é RMSD. Então, eu vou calcular o RMSD do grupo que faz a interação para a esfera que faz aquela interação. Tá? Então, é um cálculo de RMSD que é feito aqui. Tá? Qual que é mais simples? Um cálculo de RMSD que vocês fizeram lá em QI alguma coisa, ou um cálculo de energia? De energia é mais fácil. Mais fácil que vocês fizeram lá em QI, que era RMSD. Vocês fizeram RMSD, não chamava RMSD, mas vocês fizeram a mesma coisa. Lembra do experimento da rolinha? Fizeram não sei quantas medidas da rolinha e acharam a reta que melhor se encaixava no ponto. Isso aqui é a mesma conta do RMSD, só que o RMSD é tridimensional. Essa conta aqui é unidimensional. Vocês fizeram essa conta aqui na mão. Não fizeram na mão? Na calculadora. Vocês não fizeram a reta que melhor se ajusta ao ponto? Tá. A conta, tem uma conta matemática que calcula a menor distância, a reta que melhor se adapta, que melhor descreve esses pontos, é a que tem a menor distância para a reta teórica. Vocês conseguem entender essa parte? Se a reta vai passando aqui, essas distâncias vão ser enormes. Então não é. Eu tenho que encontrar uma reta que minimize essas distâncias. Tá. Se eu considero isso aqui como meu eixo zero, essa distância é positiva, essa distância é negativa. Se eu elevar ao quadrado, perdi o problema do sinal. Por isso, que no RMSD, eu faço uma somatória das distâncias ao quadrado e depois eu tiro a raiz quadrada de tudo. Eu somei essa distância D1, com essa distância D2, com essa distância D3, com essa distância D4, D5, D6, D7. O R ao quadrado é a mesma ideia. Vocês calcularam o R de uma curva? Pronto, é a mesma ideia. Tá? Na verdade, eu acho que é o R, não o R ao quadrado. Porque o R mede a correlação e o R ao quadrado a variância ao redor do ponto. Né? Mas, enfim, a ideia matemática é muito parecida. Isso daqui, 3D, é a mesma conta que você faz para saber se a molécula encaixou aqui ou não. Tá? Vocês acham que é mais fácil fazer isso daí ou o cálculo disso daqui? Entenderam a lógica do negócio? Bem, se é mais fácil, qual que é mais rápido para o computador calcular? O modelo farmacofórico é muito mais rápido. E todas aquelas limitações que nós falamos da mecânica molecular, descrever a interação entre duas esferas unidas por mola, que é uma série de simplificações, não existe aqui. Tá? Então, a verdade é que triagem por modelo farmacofórico é muito mais rápida e, em geral, dá resultados muito melhores do que o acoplamento molecular. Tem limitações? Claro que tem limitações. Esse modelo farmacofórico aqui, por exemplo, ele não fala de volume de exclusão. O que é um volume de exclusão? É uma região no espaço onde eu não posso ter nenhuma parte da minha molécula. Se eu transladar, por exemplo,
Se isso daqui estiver nessa parte aqui, essa molécula, mesmo obedecendo o modelo farmacofórico, nunca vai se encaixar nesse sítio. Professor, Oi. esse volume todo, oclusão seria... Exclusão. Exclusão seria o par. Se existir alguma presença nesse local, vai impedir a conformação ativa aí? É uma região do espaço que tem a proteína, então que você não pode ocupar com sua molécula. Então, deixa eu pegar o laser aqui. Tá vendo essa região aqui? Se ela por acaso estiver nessa aqui, ó, chocando com a proteína, mesmo que a molécula obedeça a todo o farmacóforo, ela vai ser inativa. E isso não está codificado nesse modelo farmacofórico. Eu poderia codificar? Poderia. Mas nesse daqui não está, então é uma limitação. Tá? E também, quando eu vejo uma molécula encaixando no modelo farmacofórico, eu sei como modificá-la para melhorar a potência ou seletividade dela? Não. Né? Aqui, se essa molécula satisfaz os 4 pontos farmacofóricos, eu não sei o que eu preciso colocar aqui para melhorar a complementaridade com o alvo macromolecular. Eu sei que eu posso modificar aqui, sem perda grande da atividade biológica. Mas o que eu vou colocar nessa posição aqui, eu não sei. E quando é acoplamento molecular? Quando eu vejo a molécula dentro do sítio ativo. Essa região aqui, que é essa daqui, né? Se eu fizer uma análise dos aminoácidos no entorno daquele anel, eu vou ter uma ideia de o que eu posso colocar ali para aumentar ainda mais a afinidade. Então é um tipo de informação diferente. Porque se eu estou dizendo para vocês que o farmacófono, o modelo farmacofórico, é mais rápido e dá taxa de sucesso maior, por que todo mundo usa o acoplamento molecular? Alguma coisa ele tem que ter de vantagem, que é exatamente essa informação tridimensional do sítio ativo, de eu conhecer e poder analisar. O que então a gente faz para unir esses dois mundos é fazer uma busca farmacofórica e com as moléculas que se encaixam no farmacóforo, fazer um acoplamento molecular. Porque aí eu saí de um universo de milhões, cheguei num universo de alguns milhares, que se encaixam no modelo farmacofórico, e essas poucas milhares já têm uma probabilidade de ser bioativa muito maior, elas eu vou fazer o acoplamento molecular, para entender como que elas se encaixam, e depois na análise visual, ou ranking por consenso, qualquer uma daquelas estratégias que a gente falou na aula passada, a gente vai selecionar quais são as mais promissoras para o ensaio biológico. Ok? Mais ou menos? Mais ou menos. Tá? Vocês estão sentados mais ou menos por turmas práticas? Sim? Então formem suas rodinhas aí. E eu vou parar de gravar porque agora